Nós iniciaremos aqui, a partir deste domingo, uma série de mensagens no livro do profeta Ageu. Se você não sabe onde está Ageu na Bíblia, é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Se você sabe abrir em Mateus, é só você voltar mais 3 livros. Mateus é o primeiro do Novo, então antes vem Malaquias, Zacarias e então Ageu. Talvez você possa se perguntar, mas Lucas, por que você escolheu um livro tão desconhecido? Meus irmãos, eu acho que esse livro tem muito a ver com o momento que nós estamos passando no nosso tempo, na nossa época. Você vai entender o porquê durante a exposição deste primeiro texto. Se Deus quiser, nós teremos cerca de 5 sermões ao longo de todo o livro de Ageu. Pregaremos de forma consecutiva, domingo a domingo. Hoje nós trataremos da porção que está nos versículos do capítulo 1, versículos de 1 a 11. Abra sua Bíblia ali. Ageu, capítulo 1, versos 1 a 11. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra com atenção, com fé, que diz assim: No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir as secas sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque mesmo em um livro tão pequenino como o livro de Ageu, nós tiramos tantas coisas que podem nos ensinar e que transformam as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos alimente e nos ensine através dessa palavra nessa noite. É o que eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento diferente no nosso tempo, né? Porque uma pandemia era algo que a gente só via em filmes, ou livros, ou coisas assim, histórias de ficção. A gente nunca imaginaria que algo como isso chegaria para nós. Mas acredito que talvez a gente possa até dizer que o pior já passou. Ok, talvez ainda não completamente, mas certamente a curva dos casos confirmados e de mortes, ela já vem descendo em descendência nos últimos dias.
E estamos agora no momento de retorno dessa quarentena que nós estávamos, momento de adaptação, dessas condições que nos são impostas agora por causa desse momento. Por exemplo, o distanciamento que vocês estão tendo que se sentar, ou o uso de máscara, o constante uso do álcool em gel. E as igrejas também têm que se adaptar, distanciar as cadeiras, usar termômetro para permitir a entrada das pessoas, também exigir o uso de máscaras, não permitir aquelas aglomerações no final do culto gostosas que a gente tinha tomando um cafezinho. E por essas e outras, e também obviamente por algumas circunstâncias específicas de cada igreja, de sua localidade, existem igrejas que ainda hoje permanecem fechadas. Hoje, por exemplo, é o dia que nós estamos retornando após meses com essa igreja fechada. Isso se tornou motivo de muita discussão na internet e até hoje é motivo de muita discussão. Alguns acusavam as igrejas fechadas de medrosos, de homens de pequena fé. E aqueles que estavam com suas igrejas fechadas acusavam os que abriam de displicentes, de homens que não se preocupam com o bem-estar dos irmãos. Mas independente dessas acusações que não levam a lugar nenhum, é verdade, meus irmãos, que muitas vezes as discussões saíram do âmbito da saúde e entraram no âmbito das motivações, no âmbito das prioridades. Alguns diziam, a prioridade é louvar ao Senhor da forma como Ele prescreve em comunidade, por isso nós vamos abrir a igreja. Outros então diziam, a prioridade é a saúde dos irmãos, do povo de Deus, mesmo que nós tenhamos que o prejuízo na adoração comunitária, pois que vale arriscar a vida dos irmãos e reabrir então a igreja. Virou tudo questão de prioridades e de motivação. Meus irmãos, eu me impressiono como isso tem tanto a ver com um texto que foi escrito há muitos anos atrás, séculos, milênios atrás, como o texto de Ageu. A relação é grande com a nossa época. Preste atenção, o povo de Israel, nesse texto aqui, também estava em momento de retorno, após anos também de uma espécie de quarentena, mas forçada. Eles passaram cerca de 70 anos exilados no reino da Babilônia, até que o rei da Pérsia, chamado Ciro, teve seu coração movido por Deus, e ele então decretou a autorização do retorno dos judeus para a sua terra, para Israel. Muitos desses judeus preferiram ficar no cativeiro babilônico já porque já tinham instituído suas vidas ali naquela região e não queriam se readaptar a uma nova mudança. Mas alguns voltaram e retornaram e tiveram que se readaptar à nova realidade em Jerusalém. Jerusalém, meus irmãos, estava em ruínas, completamente destruída. Teriam de recomeçar as construções do templo, das casas, da cidade, até a agricultura engrenar mais uma vez, seriam anos de trabalho. Talvez eles pensaram, o que fazer primeiro? Como fazer? Quais são as nossas prioridades? Este primeiro capítulo de Ageu se passa cerca de 15 anos depois do primeiro retorno do povo. Como os judeus estavam nessa época? Quais foram as prioridades deles? Nessa noite nós veremos que as escolhas deles, meus irmãos, não foram as melhores possíveis. Por isso Deus enviou o profeta Ageu até eles, para que pudesse fazê-los refletir sobre suas prioridades. Portanto, o que nós vamos aprender nessa noite, meus irmãos, é que o Senhor se agrada de quem o tem como prioridade. Simples assim, o Senhor se agrada de quem o tem como prioridade. Nós veremos isso em 3 partes, nesses 11 versos. Veremos, em primeiro lugar, quais não devem ser as nossas prioridades, em seguida, quais as consequências de termos as prioridades erradas e, por fim, quais os benefícios de se possuir a prioridade correta.
Então, sem demora, vamos ao primeiro ponto do nosso texto. Quais não devem ser as nossas prioridades? Eu já dei aqui uma palhinha sobre o contexto desse livro, mas como esse é o primeiro sermão de uma série, é bom a gente nos dedicar um pouco mais nisso, principalmente porque o primeiro versículo do texto nos informa algumas coisas importantes. Ele nos dá, por exemplo, a data exata do momento em que o nosso texto se refere. O texto diz lá que era o 2º ano do reinado de Dario. Isso dá mais ou menos no ano 520 a.C. Lá também diz que era no 6º mês, e o que os estudiosos dizem que nesse mês especificamente era o início da época da colheita. E o texto também diz, ele é muito específico até o dia, fala que era o primeiro dia desse mês. E interessante que os estudiosos eles voltam ao calendário e eles percebem que era o dia da lua nova no calendário lunar. E esse dia era observado como um dia santo, onde o povo se reunia, tratava como se fosse um feriado, e eles se reuniam ali para adoração. Ou seja, era um dia oportuno para você encontrar grande parte do povo junta ali e poder fazer um anúncio. E foi exatamente o dia que Ageu chegou até o povo e trouxe a palavra do Senhor. E o texto também nos diz nesse primeiro versículo que ele se direcionou a quem em primeiro lugar? Aos líderes do povo. A Zorobabel, o governador, o líder político. A gente vai falar mais dele nos sermões para frente. Ele era o descendente de Davi. E também o texto fala que a Josué, o sumo sacerdote, que era o líder espiritual do povo. Estes dois vieram primeiro, na primeira volta do povo judeu do cativeiro babilônico, cerca de 538 a.C., eles desceram da Babilônia e voltaram a Jerusalém. E depois dessa primeira leva, se você quiser saber do contexto todo, tiveram mais duas, uma com Esdras e outra com Neemias. Se você quiser saber disso, está no texto de Esdras e Neemias. Inclusive, o primeiro texto que nós lemos no nosso culto foi um texto de Esdras que fala justamente do primeiro retorno da construção do templo, do início da construção do templo. Então, liderados por Zorobabel e Josué, o povo então retornou para Jerusalém. Mesmo com as dificuldades da terra, do fato de estar tudo em ruínas, eles iniciaram o trabalho de reconstrução do templo. Levantaram um altar, depois disso celebraram. Eles também lançaram os fundamentos do templo, foi esse o texto que nós lemos no início do culto. E como nós vimos, houve grande celebração, mas também houve grande choro pelos mais idosos que se lembravam de como era o templo anteriormente e viram que era muito diferente a grandiosidade dos dois. Mas então surgiram alguns conflitos ali entre os inimigos de Israel e o povo de Israel que havia retornado. E junto à motivação dos próprios judeus, que estava fraca devido a tanto trabalho que eles estavam tendo ali, a construção do templo então foi interrompida. 15 anos se passaram e o templo ainda permanecia em ruínas. E aí então que vem a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Veja o versículo 2, o que primeiramente o profeta Ageu traz pela palavra do Senhor. Ele diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa foi a primeira palavra profética dada ao povo em território israelita depois de muitos anos. E foi uma palavra pesada. Perceba que o Senhor dos exércitos, e é mesmo um título de peso que Ageu coloca ao Senhor, que representa o todo-poderoso Deus, isso dá peso às palavras dele. Deus diz, este povo, ele não diz, meu povo. A repreensão já começa assim, pois para Deus o seu povo havia abandonado, havia se esquecido e colocado coisas à frente dele. O povo estava dizendo que não havia ainda chegado o tempo para a reconstrução do templo ainda.
Passaram-se 15 anos desde a interrupção, desde o início que eles tinham começado a reconstruir o templo. Mas mesmo assim ainda não era chegado o tempo. Eles já tinham voltado há mais de 15 anos e ainda não era chegado o tempo de reconstruir o templo do Senhor. Muito provavelmente os judeus estavam pensando algo como: mas o conflito com os inimigos ainda está aí. Mas a agricultura tão complicada, a colheita não está boa, a inflação está tão alta, não dá para despender do nosso tempo, dos nossos gastos com o templo agora. Percebam, meus irmãos, que não é que o povo de Israel não queria construir o templo de maneira nenhuma, mas é que eles tinham coisas mais importantes para fazer, né? É tudo uma questão de prioridade. Será que é só isso mesmo? Eram tantas dificuldades que não havia tempo para a casa do Senhor? Meus irmãos, eram meras desculpas. E o Senhor, Ele desmascara ao povo nos próximos versículos. Veja o que o profeta Ageu diz em seguida no versículo 4. Ele diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vejam só, o povo estava dando desculpas que não era tempo de investir na casa do Senhor, mas investimento na própria casa deles, isso não tinha problema nenhum, isso eles tinham tempo para fazer. O texto diz que eles estavam habitando em casas apaineladas. O que significa isso? Essa palavra significa literalmente colocar forro ou colocar teto. Mas é como se fosse um painel, por isso que fala apaineladas, é colocar um painel de madeira, normalmente, para deixar a casa com uma aparência mais elegante, mais bonita. E, meus irmãos, era uma coisa luxuosa e requintada para a época. Muitas vezes isso era utilizado em casas de reis. Por isso Deus repreende o povo dizendo: vocês podem viver no luxo, mas para minha casa em ruínas, vocês dizem não ter tempo? Meus queridos, nós não somos muito diferentes desse povo. Vocês devem conhecer a tal procrastinação, né? Nós também somos mestres nisso. Nós temos diversas coisas importantes para fazer, mas as colocamos de lado, deixamos para depois, em prol dos nossos interesses pessoais. As coisas de Deus, principalmente. Por exemplo, nós temos de ler a Bíblia, temos de orar, a gente fala isso constantemente. Leia a Bíblia, faça a oração, a gente canta com as crianças. Mas muitas vezes a gente prefere deixar para depois, ficar olhando o celular, ou então assistir aquela série que a gente tanto gosta. Será que é isso que Deus espera do seu povo? É justo investirmos somente em nós mesmos e dedicarmos nosso tempo somente fazendo os nossos afazeres e deixar Deus para depois? E deixar Deus para o último momento? Será que nós temos contribuído para o reino de Deus o mesmo tanto que Deus tem nos abençoado? Não estou dizendo que nós temos que obedecer a Deus por meio de uma barganha. Deus, eu estou te obedecendo, o Senhor me dá de volta. Não, não é isso. Mas é importante nós refletirmos o quanto nós somos abençoados por Deus, o quanto nós esperamos que Ele faça algo por nós, quando nós pedimos algo a Ele, quando nós oramos esperando algo dEle, e quanto nós devolvemos a Ele em gratidão e trabalho no seu reino. A maioria das vezes nós queremos muito de Deus, mas não queremos fazer dele a nossa prioridade. Preferimos voltar nossos esforços para o que nos preocupa, para os nossos próprios interesses, para tudo aquilo que não deve ser a nossa prioridade. Mas nós esquecemos que há consequências nisso. E este, meus irmãos, é o nosso segundo ponto nesse texto. Em segundo lugar, nós veremos quais as consequências de se ter as prioridades erradas.
Depois de apontar o erro e repreendê-los, o profeta diz, veja o versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Esse passado aqui, meus irmãos, não indica algo muito distante. Tem gente que acha que ele está falando, lembre lá da época de Davi, lembre da época de Moisés. Não é isso que ele está falando. Na verdade, é mais ou menos, a tradução seria melhor se ele estivesse dizendo assim, considerem, reflitam, parem para pensar na situação que vocês têm passado ultimamente. Mas Ageu, ele nem dá tempo deles refletirem, deles pararem para pensar. Ele mesmo já relembra como a situação do povo está naquela época. O versículo 6 nos diz exatamente, veja lá, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Essa era a situação do povo. Lembrem o que eu disse lá no início, eles estavam no mês de início da colheita. Pois é, mas a situação não estava nada boa. Eles colhiam tão pouco que não era nem suficiente para matar a fome. A seca era tanta que eles estavam com dificuldade para saciar a sede. Além disso, a economia também estava péssima. Eles até tinham o que vestir, mas não era o suficiente para aquecê-los. E o pouco que ganhavam de dinheiro, o seu salário era tão baixo que não dava para nada. Provavelmente por causa dos preços altíssimos, devido às dificuldades que estavam se dando na região. Era como receber um salário, mas logo ver as moedas escaparem como de um saco furado. Qual seria o motivo dessa situação tão difícil? Talvez os judeus estivessem pensando ali, será apenas mais um ano difícil, mais um ano onde eles não deram sorte com o clima, a seca veio no momento errado, afetou a colheita, e isso fez afetar o preço de todas as coisas. Talvez no próximo ano melhore. O profeta Ageu explica para eles, meus irmãos, não é questão de sorte e azar, de clima ou de economia. O Senhor dos Exércitos, por intermédio de Ageu, deixa bem claro que o causador de todas essas dificuldades, que todas as consequências que estão recaindo sobre o povo, são provenientes dele mesmo. E ele ainda explica o motivo, como nos diz no versículo 9. Veja lá. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando os trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Meus irmãos, as consequências do povo ter escolhido não reconstruir o templo, de não ter dado tempo para a casa de Deus, de eles deixarem o trabalho do Senhor de lado, de o abandonarem, são consequências desastrosas. Por quê, meus irmãos? Porque isso é o que acontece quando se vira as costas para o Senhor de todo o universo. Se o povo não vai obedecer ao Senhor, sabe quem vai? Os céus e a terra vão obedecer a sua voz. O versículo 10 nos diz que o céu deixou de dar o seu orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. O povo não obedecia, mas a criação obedece à voz do Senhor. E o versículo 11 é ainda mais claro. Ageu, inclusive, faz um jogo de palavras interessante aqui nesse versículo. Ele diz assim, veja lá o versículo 11. Fiz vir, ou seja, o próprio Deus fez vir, a seca sobre a terra, sobre os montes e sobre tudo mais que está escrito aí. Mas essa palavra que ele usa aí para seca é a mesma que ele utiliza lá no versículo 4,
quando ele fala que o templo está em ruínas. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é: enquanto a minha casa estiver em ruínas, enquanto o coração de vocês estiver em ruínas para comigo, voltado apenas para os seus próprios interesses, todo o resto também vai estar em ruínas. A colheita, os campos de plantação, mas também os animais, o cereal, o vinho e os homens, e todo o trabalho feito estará arruinado, tal como a minha casa está sendo deixada por vocês. É uma palavra dura do Senhor. Talvez algo seja bom aqui para nós ilustrarmos esse momento desse texto. Vocês já viram aqueles filmes em que se mostra adolescentes ou rapazes que estão entrando talvez na faculdade, e ali eles começam a se perverter, começam a se perder para as bebidas, para as drogas, para as más amizades. Daí as coisas na vida deles começam a dar errado e os questionamentos começam a aparecer, porque está tudo dando errado. E o que eles fazem quando as pessoas o questionam? Apontam o dedo, culpando tudo mais, mas não a si próprios. Eles falam: a culpa é que meus pais não me dão atenção, a culpa é da sociedade que me julga pelos meus problemas de vício, a culpa é do governo que não dá oportunidades boas aos jovens. Mas não percebem que a culpa é deles mesmos e que os problemas vêm de suas próprias escolhas erradas. O povo de Israel não tinha percebido isso, meus irmãos. Eles estavam cheios de dificuldades, mas não sabiam que era simplesmente consequências de suas próprias escolhas erradas de prioridade. E aqui é importante eu tratar esse assunto com cautela. Primeiro, eu não estou querendo dizer que todas as dificuldades que nós temos nessa vida são provenientes do nosso pecado. Não é isso. Às vezes Deus nos traz provações e dificuldades para testar a nossa fé, para que a gente possa amadurecer na nossa vida. Mas tem gente que acha que tudo de ruim que acontece na vida é porque ela está em pecado. E às vezes as pessoas até se punem por causa disso. Isso não é verdade. Mas o oposto disso sim, é isso que o texto está dizendo. Toda vez que pecamos, que fazemos escolhas erradas, vamos arcar com as consequências disso. Isso é verdade. E uma das consequências é ver o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, como esse texto tanto fala, que odeia o pecado, se voltar contra nós. Os judeus estavam sentindo isso na pele aqui nesse texto. Mas tem uma segunda cautela que devemos ter aqui, que é quanto à teologia da prosperidade. Se Deus puniu o povo financeiramente igual ele fez aqui, por causa da desobediência deles, então quer dizer que se eles obedecerem, eles vão prosperar financeiramente. Será que é isso que o texto está querendo dizer? E é assim que muitos pastores interpretam isso. Muitos pastores, eles viram e dizem: invista no templo do Senhor, o templo do Senhor precisa ser levantado da melhor maneira possível, invista seu dinheiro nisso. Porque aqueles que não o fizeram, fracassaram, sofreram as consequências, mas se você investir o seu dinheiro, Deus vai te fazer prosperar. Calma, meus irmãos, não é isso que eu acredito, não é isso que o texto está falando. Deus não quer obediência como barganha, como em troca de dinheiro, mas Ele quer corações compungidos e contritos. A obediência não deve vir por esperar algo em troca, mas deve vir pela gratidão e pela reverência a quem a merece. E quando isso acontece, os benefícios, meus irmãos, vêm naturalmente, porque Deus abençoa o seu povo. E esse é o nosso terceiro e último ponto nessa noite. Quais são os benefícios de ter
prioridade correta. Vamos voltar então ao versículo 7 e 8 do nosso texto. Versículo 7 e 8 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meus irmãos, depois deles terem sido repreendidos, de verem onde tinham errado, de terem refletido sobre a situação que eles estavam passando, o profeta pede mais uma vez para que eles reflitam e lhes passa as instruções do que eles deveriam fazer a partir daí. É como se ele estivesse falando: pensem bem, vocês estão passando por muitas dificuldades ultimamente, né? Então eu vou dizer o que vocês devem fazer. Subam ao monte, tragam madeira. Sabe aquela madeira que vocês estão usando para deixar a casa de vocês mais luxuosa? Pois é, vão lá, peguem essa madeira para edificar a casa do Senhor. Percebam aqui, meus irmãos, que Ageu, ele não usa aquele clássico arrependei-vos. Ele vai direto ao ponto, ele vai direto para a parte da ação. Ele mostra o que o povo deveria fazer. Por quê? Porque, meus irmãos, o arrependimento genuíno é assim, é demonstrado pela obediência. Nada adianta dizer com os olhos lacrimejando: estou arrependido do que eu fiz, se isso não mudar o nosso proceder. Arrependimento tem a ver com obediência. E os judeus só demonstrariam que estavam deixando as prioridades erradas de lado e colocando Deus em primeiro lugar se a resposta deles fosse a construção do templo. Eles teriam que confiar que o Senhor ia prover o alimento, que o Senhor ia prover o dinheiro, as vestes e tudo mais, porque eles estavam realmente passando por dificuldades. E eles teriam que provar a sua obediência, se entregando ao querer do seu Deus, o Deus de Israel, e confiar nele. Talvez você se pergunte, por que a construção do templo é assim tão importante? Algumas questões são realmente importantes. É certo que a construção do templo representaria a restauração do povo de Deus. Lembre, havia cerca de 70 anos, na verdade mais de 70 anos, porque aqui é 15 anos depois, então mais ou menos uns 85 anos que o povo já estava exilado e sem o templo na principal cidade do povo de Deus. Isso iria representar a restauração do povo após o exílio. Isso representaria também o cumprimento de várias promessas que foram feitas anteriormente por profetas. Além de que seria também um local onde os peregrinos judeus que viviam fora ainda no estrangeiro poderiam retornar. Isso traria crescimento tanto espiritual, quanto social e até econômico para o governo, para a nação de Israel. Mas, meus irmãos, a questão aqui não é principalmente esse local feito de pedras e madeira. A transformação que Deus queria ver não era na localidade, no país, no mundo, mas era uma transformação interior dos corações das pessoas, do seu povo. É por isso que no fim do versículo 8 Deus diz: dessa obra que vocês irão fazer, da obediência que vocês vão ter, dessa casa reconstruída, dessas coisas eu me agradarei e serei glorificado. E sim, esse é o benefício de ter a prioridade correta. O benefício é estar debaixo do agrado do Senhor. Você acha isso pouco? O benefício de cumprir o propósito para o qual você foi criado a fazer, que é glorificar ao Senhor. Meus irmãos, nós vimos no ponto anterior quais eram as consequências, e eram consequências desastrosas de você estar distante do seu Senhor, distante do Rei dos Reis. Mas agora imagine só,
Como é estar debaixo do agrado, do favor desse Deus? Qual o maior benefício do que estar debaixo do favor do Rei dos Reis? Qual o maior benefício do que fazer parte do seu povo e ser chamado de povo meu, pelo Deus do universo, e não como anteriormente Deus os chamou de este povo, mas povo meu? Tem uma imagem que pode ajudar a entender isso melhor. Na história, por exemplo, nós já tivemos várias guerras entre reinos. E muitas vezes, talvez você pode ter se perguntado, por que esses soldados lutam e dão a sua vida nessas guerras em favor do seu rei? Você já se perguntou isso? Por que será que eles deixam suas famílias em casa e dedicam sua vida, se preciso for, para proteger e batalhar por seus reis? Será que eles são loucos? Será que existe benefício em fazer tal coisa? Meus irmãos, eles fazem isso porque eles sabem que estar debaixo do favor do rei, que estar entre o rol de amigos do rei, é uma grande e enorme dádiva, e é uma grande conquista que eles podem ter, seja em troca de proteção, de amizade, de uma boa representação política que gerará frutos, ou então benefícios individuais para a própria família. Ter o favor do rei é ter o favor do homem mais poderoso do reino. E ai de quem estiver contra ele, melhor estar próximo, tanto quanto possível. É por isso que nós, meus irmãos, devemos nos examinar e questionar qual tem sido a nossa prioridade nessa vida. Será que pensar nos nossos próprios interesses e nos afastarmos do Senhor é a melhor opção? Ou buscar estar debaixo do agrado, do favor do Senhor, nos entregando em obediência, é o que devemos fazer? A primeira pergunta do breve catecismo, ela nos dá uma dica. Ela diz assim: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Glorificá-lo não é entregar a sua vida como um escravo, não é abdicar dos próprios prazeres. Colocar a Deus como prioridade é desfrute, é alegria. É como diz o salmista no Salmo 126, quando ele fala que Deus os libertou, e ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Esse é o benefício de estar com Deus como prioridade, desfrutar do seu favor. E, meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste sermão. E nós vimos hoje quais devem ser as nossas prioridades, quais não devem ser as nossas prioridades. Vimos também que ter prioridades erradas traz diversas consequências difíceis, mas também vimos que ter a prioridade correta é ter o Senhor como primeiro lugar na nossa vida, traz benefícios. E não há nada melhor do que estar debaixo do favor do Rei dos Reis. Mas antes de concluir, existe algo que é necessário ser dito aqui. Talvez alguém possa perguntar: como eu posso saber que esse rei é digno e justo, a fim de que eu possa me entregar a ele e me colocar debaixo do seu favor? Deixe-me voltar à figura da guerra que eu trouxe anteriormente. Os soldados, quando eles se entregam às batalhas, eles se arriscam, eles dedicam seus esforços em troca do favor e da proteção do rei. Mas na nossa história, meus irmãos, na nossa história de vida, na nossa guerra contra o nosso principal inimigo, o pecado, nós, qualquer um ser humano que seja, não tinha a menor chance. Nós somos completamente dominados pelo pecado. Nós não conseguimos vencê-lo por nós mesmos. E mesmo que quiséssemos,
a batalha seria perdida. Mas esse rei, meus irmãos, cheio de bondade e amor, ele graciosamente baixa o seu favor a seres humanos como nós. E esse rei, ele envia o seu próprio filho em troca da vida desse povo, fazendo desse povo pecador a sua prioridade. Jesus Cristo se fez pecado por nós, morrendo na cruz do Calvário, pagando o preço que o pecado requer: morte. Morte essa que deveria ser nossa, mas nós agora, por meio do sangue dele derramado na cruz, ficamos debaixo do favor do Rei. Meu irmão, todas as vezes que você for tentado a tirar Deus de suas prioridades em prol dos seus próprios interesses ou das suas preocupações, sejam elas mais difíceis quais forem elas, especialmente nesse tempo difícil de pandemia que nós estamos passando, lembre-se da cruz. Lembre-se que a morte de Cristo, meus irmãos, fez você entrar debaixo do favor de Deus. E tê-lo como prioridade não se tornará um peso ou um sacrifício de sua parte, mas deleite, desfrute e alegria por pertencer ao rol de membros do povo que está debaixo do seu agrado. Não é um peso para nós, pois foi o castigo dele que nos trouxe paz. Oremos. Querido e amado Pai, nós louvamos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pai, o seu Filho veio a esse mundo para se entregar por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, coisas que nós não conseguiríamos derrotar por nossas próprias mãos. Mas o Senhor baixou o seu favor até nós por meio da vida do seu Filho. E nós agora estamos debaixo do seu favor, Pai. Que nós possamos, ó Deus, retribuir ao Senhor com a nossa vida, tendo o Senhor como prioridade máxima. Pois aqueles que buscam o reino em primeiro lugar não vão sentir falta de nada, pois todas as coisas serão acrescentadas. Faça-nos entender isso diariamente, Pai. Faça-nos lembrar da cruz. É o que eu oro, no nome de Cristo Jesus. Amém.